nem tudo que você segura foi feito para ficar. Tem coisas que só começam a prosperar quando você para de insistir. Na leitura de hoje, não é sobre perder, é sobre ganhar deixando. Porque às vezes o maior movimento do êxito não é fazer mais, é soltar no tempo certo. O texto de hoje do livro Êxito na Vida, Êxito na Profissão, Bert Hellinger, ele traz o texto ganhar deixando. Antes de começar a leitura, vamos nos preparar para poder receber este ensinamento. E você já se coloca presente e pronto para se perguntar: o que eu ainda insisto e que talvez eu precisaria deixar, não para perder, não para desistir no sentido pesaroso, mas tem coisas que você precisa tomar uma distância. Tem um ensinamento que diz que o perfeito é aquilo que chega no ápice da sua capacidade de entrega. Logo, não existe a perfeição. Existe o possível. Existe aquilo que é. Quando nós queremos a perfeição, nós insistimos demais para preencher algo que talvez seja um ensinamento e não para ser um preenchimento. E quando eu trago isso, eu estou me referindo a várias coisas que nós fazemos, buscamos preenchimento, desde um vazio dentro de você e que talvez você acredita que seja fome. E talvez seja apenas o seu corpo tentando mostrar para você que você está muito solitário. E que você se sente abandonado. E que você carrega uma solidão que corrói aí dentro de você. E que você está enchendo com comida. É como você jogar açúcar no mar. Ou como se você estivesse tentando preencher um abismo, jogando, carrinhos de areia. Isso só vai te deixar mais exausto. Então, tudo aquilo que o nosso corpo traz de informação, não é que a informação seja aquela específica, mas tem algo por trás de uma informação. E que você pode estar dando um nome equivocado, como, por exemplo, a comida que você coloca para o seu vazio emocional. Ou qualquer outra coisa que você coloca para o seu vazio emocional. Ou quando você pensa que você não é o suficiente. Quantas pessoas? Ontem, quando eu deixei uma caixinha de perguntas, depois eu quero até tirar algumas para eu comentá-las. Farei isso. Então, assim, quando nós nos sentimos insuficientes e começamos a nos consertar como se precisasse de algum conserto,
para mostrar alguma coisa para o outro. E você se perde de você mesmo. Eu não estou falando que você nunca está com fome e eu não estou falando que você talvez em algum momento não seja legal fazer algum procedimento externo. Eu só estou dizendo, escute o seu corpo com profundidade antes de dar a ele algo que não é. O equívoco, ele aumenta o sofrimento. Solta os seus braços, faça um leve giro das suas escápulas, seu pescoço. Alonga. Passa a sua língua pelos seus dentes, pela sua gengiva, pelos seus lábios. Permita que o ar chegue na sua barriga. E vamos nos entregar àquilo que Beth está nos trazendo como informação. Ganhar deixando. Deixar significa que permitimos que as coisas sigam seu curso por um certo tempo. Como se movessem por si mesmas, sem nossa interferência. Até que elas mesmas revelem para onde se movem. Quando não tentamos conduzi-las, elas se movimentam numa outra direção. Quando as soltamos, podemos deixá-las partir. Quando deixamos que elas sigam seu caminho, ficamos liberados para outras coisas. Aqui nós temos aquele livro que nós lemos aqui também, né? Liberados, somos concluídos. Quem não assistiu, as lives do livro Liberados, somos concluídos estão todas aí gravadas. É só você se preparar para navegar nestas águas deste rio. Do livro Concluídos, Somos Liberados. Então ele diz: quanto mais deixamos de lado aquilo que, depois de certo tempo, torna-se mais uma carga do que uma ajuda, tanto mais dispostos estaremos para o essencial. Algumas vezes, visto de fora, parece ser menos, porém, no decorrer do tempo, enriquece-nos mais, a nós mesmos e aos outros. Então Beth traz uma pergunta, né? Seja bem-vindo quem está chegando. O texto de hoje é ganhar deixando. Depois pegue a live do início que eu já trouxe muitas informações importantes. Então ele traz uma pergunta. Olha a pergunta que ele faz. Como sabemos que algo se afasta de nós
e quer ir para outro lugar. Bom dia, minha querida. Olha a pergunta que ele faz. Como? Como sabemos que algo se afasta de nós e quer ir para outro lugar? E aqui ele vai dar vários exemplos, assim, 3 exemplos. Ele vai trazer 3 pontos que ele entende que é quando nós precisamos prestar atenção. Número 1, quando nos causa preocupação e não sabemos como lidar com ele. Quando novos obstáculos vão se acumulando, sinalizando de muitas maneiras diferentes que com o tempo não poderemos ter uma boa relação com esse projeto. Número 2. Quando perdemos a vontade e, ao pensar no projeto, sentimos uma pressão no peito ou um peso nos ombros que nos pressiona ao invés de nos estimular. Número 3. Quando, ao imaginar que abandonamos este projeto, respiramos aliviados, recuperamos nossa confiança e força. A pausa é para você poder assimilar. Isso que muitas vezes nós não fazemos por falta de tempo, né? Se nós pegamos a live de ontem, que eu penso que vale muito a pena vocês assistirem para integrar neste texto de hoje. Para quem está chegando, o texto de hoje é ganhar deixando. O que talvez você precisa deixar para poder ganhar? Então, ele trouxe estes 3 pontos de observação. Vale a pena pegar a live do início para vocês concluírem este ensinamento. Então, dando sequência, olha o que ele diz. Um projeto ou um produto se comporta como uma pessoa. Por isso, gente, que vale tanto a pena um grupo de constelação sobre negócios. Sinceramente, eu vou abrir meu coração para vocês. Eu fico sentida, de verdade, quando eu sei que as pessoas estão passando uma dificuldade. Eu sei que estão quebrando a cabeça com estratégia, marketing, e mexe de um lado e mexe do outro, e o negócio não vai, e fica pelejando. E aí eu falo, gente, tem um grupo de constelação, vem pra cá, vamos passar o dia, vamos olhar para isso de uma maneira mais ampla. E aí a pessoa me responde assim, outra vez eu vou, nossa, dessa vez, nossa, eu tô tão sem tempo. Ou então assim, nossa, dessa vez não vai dar, mas quem sabe da próxima vez? Aí a pessoa já tá pensando assim, dessa vez eu não tenho dinheiro, né? Da próxima vez, quem sabe? Mas o dia que você tiver dinheiro é que você já tá bem. Então, quando nós colocamos algo para se mover de verdade, quando nós estamos reunidos, né, num ambiente acolhedor, respeitoso, corajosamente olhando para algo maior. Então ele traz um projeto, um negócio. É como se ele também tivesse esta alma
O dinheiro tem alma. O prédio da empresa que você trabalha tem uma alma. Isso interfere nos seus negócios. Vou dar um exemplo para vocês. Quem se lembra, né, que em Passos, no ano de 2018, não, 2017, teve um atentado no Banco do Brasil, vocês se lembram? Foi agora no mês de abril, foi na madrugada do dia 10 para o dia 11 de abril, teve um atentado, né? E foi uma coisa assim, seríssima que aconteceu aqui em Passos. Não sei se vocês estão lembrados. E o meu consultório era no prédio do Banco do Brasil. E é tão interessante que poucos meses antes eu vinha me sentindo muito desconfortável. Eu tava tendo sintomas. Em 2016, nossa, já tá fazendo 10 anos. Em 2016, eu vinha tendo muitos sintomas, um peso nas pernas, um corpo arrastado, uma oscilação de peso, mas principalmente as minhas pernas cansadas, era um cansaço, era um desânimo, embora eu gostasse muito do meu trabalho, tanto que eu estou nele até hoje, né? Eu estou na clínica há 24 anos. Mas nesse período, então eu convidei um terapeuta que trabalha com ambiente, né? Ele trabalha com frequência energética de ambiente. E foi tão bacana que quando ele chegou no consultório, a primeira coisa que ele falou comigo, ele falou: Rony, a sua sala, ela é uma delícia. Tanto assim, o meu consultório era no 10º andar e toda a frente da minha sala era de vidro, assim, aquela vidraça, né? Não sei se vocês conhecem o Banco do Brasil aqui em Passos. Então, a minha sala, ela tinha a vista para a Serra da Canastra. Gente, pensa tanto que eu gostava daquela sala, porque tinha uma vista maravilhosa. E realmente era muito prazeroso trabalhar ali. Mas então ele disse para mim: Rony, você está numa energia pesada. O seu trabalho, ele é leve, você trabalha com o emocional das pessoas, mas você está em cima de um ambiente. Quem vai para banco são pessoas que estão endividadas, são pessoas que estão mal-humoradas, são pessoas que ficam na fila. Então isso tem uma carga. Gente, aquilo para mim fez tanto sentido. Não sei se para vocês, talvez não é questão de acreditar ou não acreditar. Eu só sei que eu dei um jeito. Eu falei, mas eu tenho que sair daqui? Ele falou, olha, não é urgente, mas precisa ser rápido. Então, tão logo eu saí, aconteceu lá o atentado. Eu não estou falando que uma coisa exatamente tem a ver com a outra, mas eu só estou contando para vocês que quando nós estamos conectados com o nosso corpo, nós recebemos informações. E às vezes nós ignoramos. Talvez eu só fosse buscar o quê? Um reumatologista, fosse buscar nutricionista para poder perder peso, e aí eu só fosse... Entendem? Não estou dizendo que naquela época eu não precisasse, tanto que logo depois eu também fiz uma desintoxicação do fígado, porque meu fígado estava intoxicado também. Então tinha muitas coisas que meu corpo estava tentando sinalizar. Bom, vamos voltar aqui, né? Se fizer sentido para vocês, coloca aí um senzinho, um coraçãozinho, para nós interagirmos também. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, escreve aí. Então, Bert, ele traz essa consciência de que um produto, um projeto, ele tem uma alma.
ele traz uma informação. Os coraçõezinhos. É bom quando vocês interagem comigo, porque assim a gente pode ter um diálogo, né? Então tem uma alma, uma finalidade e um tempo. Então meu tempo lá naquela sala já tinha dado, eu já estava lá há 6 anos. Eu fiquei 6 anos naquele espaço. Como se um projeto ou um produto fosse algo vivo. E de fato é algo vivo. Que tem seu início, alcança a sua maturidade e lentamente se reduz até que termina, cedendo lugar para o seguinte, para algo novo e diferente. Outra reflexão seria, gente, o pessoal que está chegando aqui, sejam todos bem-vindos. Só para situar vocês, eu estou fazendo a leitura do livro Êxito na Vida, Êxito da Profissão, um livro de Bert Helling, onde nós estamos falando aqui todos os dias, durante a leitura deste livro, sobre negócios, sobre empresa, sobre trabalho, sobre profissão, sobre o dinheiro e sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo. Como que o nosso corpo sinaliza aquilo que está acontecendo. E a cada dia eu trago um texto deste livro. E o texto de hoje é Ganhar Deixando, tá? Só para vocês compreenderem o porquê que eu estou falando, dando esses exemplos, né? Então, ganhar deixando, ele traz uma outra reflexão. E essa reflexão seria, olha o que ele faz, ele vai trazer uma outra pergunta agora. Esse projeto e produto acrescentam algo ao anterior ou tiram algo dele com o tempo? Acrescenta ou tira daquilo que veio antes? Outra pergunta. Serve ao anterior de forma que este se alegra e cresce com ele, sem tirar algo dele? Outra pergunta. Ou o anterior precisa servir ao novo projeto e produto de forma que se reduz, perdendo algo para o novo? Mais uma pergunta. Percebam que o Bert, ele vai abrindo espaços de possibilidades, perguntas que nós precisamos fazer, né? Ou, ao soltar o que parece ser sedutor demais, né? Deixa eu ficar com o exemplo da sala que eu estava falando, que minha sala era uma delícia, aquela vista para a Serra da Canastra, que eu amo, né? Eu falava que assim, eu tinha vista do meu quintal. Para quem não é de Passos, né? Nós temos uma serra maravilhosa, um ambiente agradabilíssimo. O novo ganha acesso a algo que lhe corresponda mais, crescendo sem que isso signifique uma carga, ou seja, você deixa sem pesar, nos dois sentidos, né? Pesar de pesaroso e pesar de pesado. Quantas pessoas não conseguem deixar? E o corpo vai definhando, vai ficando pesado. É como se precisasse chegar no
fundo do poço para justificar o porquê está soltando. E então Bert diz: aqui precisamos nos fazer uma outra pergunta. Como reage o nosso entorno sobre o algo novo que anunciamos? Gente, vocês não fazem ideia o quanto foi difícil para mim despedir da tal sala para vir para onde eu vim. Quem conhece o meu espaço de hoje sempre fala: nossa, que casa deliciosa, porque eu encontrei uma casa que tinha espaço para poder, que tem, né, espaço que eu trabalho com grupos. Eu tenho outros profissionais que também vêm, atendem no meu espaço. Eu tenho espaço que você pode subir escada. Caso você não possa subir escada, eu tenho outro espaço que eu atendo, né, no térreo. Então, de fato, é muito agradável, né? Onde eu posso também ter os meus bichos, que não têm acesso aos pacientes, porque tem alguns que têm pânico, né? De cachorro, de gato, né? Não fica ali junto. Mas é um ambiente muito gostoso, eu gosto muito. Mas eu também gostava muito do anterior. E quantas coisas a partir disso, né, se abriram, porque eu pude ficar mais tranquila também. Então, quando algumas pessoas tiveram dificuldade de vir, teve pacientes que deixaram o tratamento porque achavam que ficava longe. Então tem tudo isso, né? Quando nós fazemos mudanças, muitas coisas estão envolvidas e nós temos medo disso, mudar, fazer o novo. Então ele faz uma outra pergunta: este novo será bem-vindo? Combina com o nosso entorno, levando-o adiante? Então, ele conclui o texto dizendo: como em relação a tudo na nossa vida, também é importante que entremos em sintonia com um movimento que serve simultaneamente a muitas coisas. Então, o ambiente, ele precisa ser favorável a quem usufrui. Então, hoje é tão tranquilo, eu não tenho mais pacientes que chegam atrasados porque não tinha vaga, ou que reclamava porque tinha que pagar o estacionamento. Hoje não tem nada disso, né? As pessoas chegam, né? A rua é grande, é ampla, né? O ambiente é agradável. Tem pessoas que chegam, às vezes chegam acompanhados, dão uma voltinha pela Avenida da Moda. Então tem tudo isso que fica agradável para todos. Então, quem mais, né, se beneficia? Tem pessoas que chegam de fora, que vêm para atendimento, tem um ambiente para ela se deitar, descansar um pouco. Vai ser nesse espaço, tá? Que vai ser o grupo deste sábado. Coloquei de uma maneira que possa ser mais aconchegante. Eu faria o grupo numa sala de hotel, mas eu percebi que algo estava ficando frio demais. Então, eu tomei a decisão de vamos ficar um pouquinho mais juntinhos, né? Pelo número de pessoas, mas será no meu espaço. Então, estou trazendo o pessoal para este final de semana. Quem ainda não sabe que neste final de semana tem grupo de constelação voltado para negócios, empresa, trabalho, profissão, dinheiro, prosperidade, sucesso. Este será o tema que nós trabalharemos neste final de semana, neste sábado, dia 11, o dia todo, das 8 da manhã às 5:30 da tarde, tá? Se você ainda não sabia, manda para mim um direct, eu te passo as informações, talvez seja o momento para você estar aqui conosco.
Então, como em relação a tudo a nossa vida, também é importante que entremos em sintonia com um movimento que serve simultaneamente a muitas outras pessoas. E aí ele traz uma outra pergunta. Então, qual seria a pergunta real? Então ele traz a pergunta para fechar este texto. A pergunta seria: nosso projeto e nosso produto servem com amor à vida de muitos? Respira. Talvez o projeto seja. Então pode ser que não seja você que precisa mudar o projeto, mas talvez mudar o como você entrega. Por isso que eu quis dar o exemplo da minha mudança, de sala. Então, deixar não é você desistir, mas é você fazer várias perguntas. E como Bert traz no início do texto, olha que lindo quando ele diz: deixar significa que permitimos que as coisas sigam seu curso por um certo tempo, como se movessem por si mesmos, que é isso que a gente pode ver num grupo de constelação, sem interferir, sem intencionar. E nós colocarmos, porque todos, são trabalhados num grupo de constelação, tá, gente? Todas as pessoas que estão num grupo de constelação, todos são trabalhados. Eu trabalho com todas as pessoas do grupo. Não é só com quem vai trazer o tema específico de uma constelação. Não é assim que eu trabalho. Então, eu trabalho com todos. Se você, Valdir, eu vou, mas eu vou participar. Não, participar não é só ficar assistindo. Participar é participar mesmo. Vou colocar um representante para você também no campo. Todos são trabalhados. Todos são assistidos. Todos são acolhidos. Todos neste grande campo. E tem também aquelas pessoas que vêm para trazer o tema específico. Então, quando nós vimos, sem nossa interferência, até que elas mesmas revelem para onde se move. Então, não é a nossa cabeça. Respira. Deixa agora, neste exato momento, fecha os olhos. Aproveita esse momento aqui com você. Entra em conexão com você agora. Coloca os seus pés no chão. Coloca as suas mãos sobre as suas pernas. Perceba como que está o seu corpo neste momento. Faça um leve giro com seus ombros. Perceba como é que está o seu corpo, como é que está a sua respiração. Quais são as suas dificuldades neste exato momento? O que está acontecendo com você? Qual é a sua preocupação? Quem chegou depois, pega a live que vai ficar gravada, porque durante a leitura, Beth deixou 3 exemplos importantes,
para você poder detectar o que pode estar acontecendo. Então vai lá para a sua preocupação. O que está te preocupando hoje? Falta de funcionário na sua empresa? Falta de dinheiro no seu caixa? Agenda vazia? É o seu relacionamento afetivo que não está bom? Qual é a sua preocupação no dia de hoje? Medo de não dar certo o seu projeto? Qual é a sua preocupação? Se conecta com isso, com a sua dor do momento. E se você disser, nossa, Roda, são tantas coisas, imagina que você coloca todas essas coisas num único lugar. Porque possivelmente todas as coisas, elas estão falando de uma mesma coisa. Então isso seria a sua preocupação, o seu problema. Imagina que isso está à sua frente e você está olhando com uma certa distância e você olha. Respira, se conecta com você, não com esse seu problema, não com essa dor. Essa dor está ali e você está no seu corpo. E perceba como que o seu corpo está. Ele está pesado, ele está arrastando, tensionado, angustiado, peso, uma dor, uma pressão. Como que está? E agora, você vai fazer uma observação. Você vai virar devagar o seu corpo para uma outra direção. E você coloca uma outra intenção nessa direção. Pode ser uma luz. Perceba como está o seu corpo agora, quando você faz isso. Como ficou o seu corpo? Você ainda não sabe o que é essa luz, mas seria a solução. Como que o seu corpo reage? Qual é a sensação que fica? Mais leve? Mais pesado? Como fica? Então agora você volta a sua atenção para a sua dor, para aquilo que é pesado, que te dá muita preocupação. E você faz uma reverência. Você para de lutar. Você reverencia e você agradece. Porque tudo aquilo que te pressiona está pedindo para você nascer. Nascer para algo novo.
Então, mais uma vez, você olha para esse algo novo. A solução. Perceba como que você fica, se abre um sorriso espontâneo. Qual é a sensação que vem? Expande, abre mais. Fica com esse registro. Quem fez o exercício? Gostaria de escrever aqui em uma palavra ou duas como que você se sentiu? Quando nós perguntamos, mas o que é isso? Aí você vai para o mental. Aí talvez você precisa pedir uma ajuda para você se sentar com alguém, você elabora melhor o que está se passando, né? Quais são as dificuldades de você deixar para seguir. Gente, vocês estão aqui comigo ainda? Já voltaram para cá do exercício? Coloquem para mim um 100zinho, um coraçãozinho. Para nós fecharmos, né? Sabe que eu tenho deixado muitos stories, né? Eu sempre deixo alguma coisa, até hoje também eu vou escrever. Acompanhem lá nos stories. Eu sempre deixo uma caixinha de pergunta também para nós interagirmos. Porque nem tudo nessa vida precisa ser forçado. Aliás, nada precisa ser forçado, né? Aliás, se você precisar forçar, é porque não é para você. Algumas coisas, elas precisam da nossa confiança. E confiar está dentro de nós. Que bom que vocês estão aí com o coraçãozinho quente, né? Nos encontramos amanhã às 5 horas. Quem se sente pronto para vir para o grupo de sábado, eu estou esperando vocês aqui neste sábado, que falaremos sobre a alma do negócio, neste sábado, dia 11. O texto de amanhã, das 5, é inesperadamente. Então, nós vamos falar sobre o inesperado. Será que nós estamos prontos para o inesperado? Acompanhe as caixinhas lá nos stories, tá? Façam as suas perguntas, assistam a live quem chegou depois, compartilhe com outras pessoas, faça essa gentileza, né, de compartilhar as lives, porque isso faz com que a gente possa ter sempre esse espaço aqui para bate-papo e nós interagirmos cada vez mais. Até amanhã, às 5.